Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, seja muito bem-vindo, 29 de junho de 2023. Você acompanha agora imagens ao vivo aqui da capital acreana, fica na BR-364, ali na região da UFAC, a Universidade Federal. Você acompanha a movimentação de quem está indo neste momento para o centro da capital acreana. E daqui de Rio Branco, nós vamos ver como amanheceu também o interior do estado. Lá em Cruzeiro do Sul, são 7 horas e 30 minutos. Você acompanha imagens ao vivo da movimentação que está bem tranquila lá em Cruzeiro do Sul, né, gente? Olha, aqui no Bom Dia Acre, hoje nós vamos falar da polícia que prendeu em Rodrigues Alves um homem que foi preso, né, suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira de 18 anos. Que a partir do dia 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com um ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Acre, 4.000 crianças estão à espera da primeira consulta para a investigação da epilepsia e outras 3.000 em acompanhamento. Uma ação solidária da Legião da Boa Vontade entrega cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social no estado, o que é realizada essa campanha em todo o país. Durante esta semana, a ação solidária da LBV vai entregar 300 cestas básicas, aproximadamente 5 toneladas de alimentos. Só aqui no CRAS da Sobral, 30 famílias foram beneficiadas. Bom, lá em Cruzeiro do Sul, pessoas em situação de rua estão dormindo em túmulos no cemitério da cidade. Eu vim aqui visitar o túmulo da minha avó, eles quebraram o portão, levaram placa, levaram tudo, estão levando as placas tudinho, estão morando aqui dentro. Tá um caos total e só tem um funcionário para dar conta de tudo. Foi lançado nesta quarta-feira no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia. São 10 eixos temáticos de trabalho, voltados, entre outros pontos, para a conservação da Amazônia, desenvolvimento econômico e sustentável, preservação dos direitos dos povos indígenas e populações tradicionais e combate ao desmatamento. E hoje é quinta-feira, aqui no Bom Dia a gente tem o quadro Bom Dia Doutor. Nós vamos receber a pediatra Ana Rita. E se você tem alguma dúvida, especialmente sobre a síndrome respiratória, sintomas da gripe, você já pode enviar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, através do telefone 99211-2930. Daqui a pouquinho, a doutora Ana Rita vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Tem ainda os destaques do G1 Acre, vamos falar das oportunidades oferecidas pelo Cine, as notícias do esporte acreano também. Tem notícia lá de Cruzeiro do Sul, uma aluna da cidade foi selecionada para o programa Jovem Senador em Brasília. E você vai acompanhar também como foi a primeira noite das apresentações das quadrilhas juninas no Arraial Cultural aqui em Rio Branco. Essa beleza toda você acompanha a partir de agora aqui no Bom Dia, porque nós já estamos no ar. Olá, bom dia para você que acabou de ligar a televisão, bom dia para você que já acordou faz tempo, está acompanhando a programação da Rede Amazônica desde o Hora 1 para ficar bem informado. E olha, só lembrando que você pode contribuir com a gente, já vou pedir para a nossa produção colocar o telefone aí na tela, que é o 99211-2930. Através desse contato você pode mandar vídeos para a gente de alguma denúncia que você queira relatar, compartilhar com a nossa equipe, sugestões também, dúvidas, perguntas, inclusive hoje aqui no Bom Dia nós temos
o quadro Bom Dia Doutor. Vamos receber uma pediatra. A gente está acompanhando essa situação aqui em Rio Branco, principalmente, né, dos leitos de UTI, né, pediátrico, muitas crianças sendo internadas aí por síndrome respiratória, por outros tipos de doenças também. Se você tem alguma dúvida, aproveita a oportunidade, que daqui a pouco a doutora Ana Rita vai aqui tirar todas as dúvidas, né, que você compartilhar com a gente aqui no Bom Dia, 99211-2930. E olha, também estamos ao vivo para os 22 municípios acreanos, através do portal de notícias G1 Acre. Portanto, se você está fora do estado, fora da Amazônia, está em outro país, consegue, através da internet e do G1, acompanhar aí a nossa programação ao vivo, tá? Fico esperando sua participação, porque tem um momento de interação aqui no Bom Dia também, quando a gente conhece você que está aí do outro lado, ou você compartilha a sua rotina de como você gosta de ficar, né, informado, tá bom? Pode ser aquele cafezinho preto, você no trânsito, você aí em outro município, no interior do estado. Não esquece de colocar aí o nome da cidade e o seu nome, para a gente poder passar a informação, tudo tranquilo, tá bom? Olha só, gente, vamos começar hoje de vivo? Vamos conversar com a Ana Paula Xavier, ela que vai trazer as primeiras informações para a gente hoje, mostrando a movimentação. E Ana Paula, não é nem sextou, gente, é quinta-feira. E a Ana Paula já está causando aqui com esse visual novo. Tá linda, viu, Ana? Adorei, amei. Bom dia. Oi, Elisânia, bom dia para você, para todo mundo que está em casa. Pois é, visual novo. É muito mais que um visual, viu, gente? Representa muita coisa, viu? Por trás do cabelo de uma mulher tem muita história, viu? A gente costuma dizer que quando a gente está estressada, a gente desconta no cabelo, mas quando a gente está feliz também, a gente desconta no cabelo. Então é isso. E olha só, Eli, hoje eu estou aqui nas proximidades da Universidade Federal do Acre. Por aqui, muita movimentação, viu? Esse horário é bem movimentado por aqui, né? Quem vai ali para a região do Universitário, Tucumã, aqui também para a Fundação Hospitalar. Então, o INTO também, onde você acabou de falar aí sobre os casos de síndromes gripais, né? Também tem leitos ali para atendimento de crianças. Então, essa movimentação aqui é bem grande nessa região, por conta de todos esses locais, né? As pessoas estão aí procurando ir para esses locais ou até mesmo se deslocando para ir para o centro da cidade. E olha só, a previsão do tempo para esta quinta-feira. A massa de ar seco e quente começa a ganhar força sobre o Acre, dificultando a formação de nuvens em grande parte do estado. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol e calor em todo o Acre, com o tempo variando de claro a parcialmente nublado. No oeste acreano, a possibilidade de chuva passageira à tarde. Na capital e demais áreas do Acre, não há previsão de chuva. Lá em Brasileia, a mínima vai ser de 20 graus e a máxima de 35. Em Sena Madureira, a mínima de 21 e a máxima de 33 graus. Já aqui na capital Rio Branco, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Então, olha só, tempo quente, viu? Vai ser calor. A gente já percebe muito cedo isso, porque o sol está muito forte. Já às primeiras horas do dia, o sol já aparece aí com muita intensidade. E aí é aquela dica de sempre: protetor solar e muita hidratação, muita água, viu, Eli? Certinho, Ana. Obrigada aí pelas atualizações. Logo cedinho aí, primeira participação da Ana, gente. Bom, e a gente vai continuar o nosso Bom Dia hoje falando que a partir do dia 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com um ambulatório especializado no atendimento de epilepsia, localizado na Policlínica do Tucumã. Quem conferiu essa entrega foi o repórter André Amaral. O ambulatório vai funcionar na Policlínica do Tucumã. O objetivo é dar vazão à fila reprimida de espera e acelerar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Acre, 4.000 crianças estão à espera da primeira consulta para a investigação da epilepsia e outras 3.000
em acompanhamento. Toda e qualquer criança que chegar aqui conosco, ela vai precisar estar regulada dentro do sistema regulador. A gente sabe que há um dano muito grande, uma sequela muito grande para essa criança a cada crise epilética. Na maioria dos casos, o diagnóstico de uma crise epiléptica pode ser feito clinicamente por meio de um exame físico geral, com ênfase nas áreas neurológica e psiquiatra, e de um histórico detalhado pelo paciente. Muitas vezes também é necessário o auxílio de uma testemunha para que a crise seja descrita em detalhes. A nossa ideia é realmente acolher as crianças, né, aqui, que não vai ser um serviço de emergência, vai ser um serviço ambulatorial. Então, assim, a população de crianças que estão acometidas por epilepsia, fazem tratamento, a nossa ideia é que não fiquem sem atendimento, que sejam acompanhadas, que tenham devidamente as suas receitas em dia e com acompanhamento especializado também em dia, né? Uma ação solidária da Legião da Boa Vontade entrega 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social no estado. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece nesse período do ano em todo o país. Vamos acompanhar. A Dona Maria das Dores ganhou uma cesta básica com feijão, arroz, macarrão e outros itens importantes para uma alimentação de qualidade. Ela mora com 6 filhos e recebe o benefício do Bolsa Família, mas o valor nem sempre é o suficiente. Eu recebo Bolsa Família, né? Mas também às vezes não dá para nada, né? Porque tem que comprar de tudo para dentro de casa, né? Aí às vezes tem que comprar alguma coisa para as crianças também, né? Algum calçado, assim. A Sandra também recebeu uma cesta. A renda dela vem de faxinas. Comprar a alimentação tem sido mais difícil. Hoje em dia está tudo muito caro, né? Está muito custoso para a gente que trabalha fazendo um bico aqui, outro acolá, uma faxina, e é difícil, porque o pouco que a gente ganha tem que ir fazendo o básico. Apertando aqui, soltando ali para ir dando certo. Mais de 439 mil famílias do Acre vivem na linha da pobreza, o que representa 53% da população do estado. O total corresponde a mais da metade da população acreana. Esses dados foram levantados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a 2022. Na última semana, um vídeo que mostra crianças revirando uma lixeira em busca de alimentos em Rio Branco repercutiu nas redes sociais. As imagens foram registradas na Rua Ramal do Polo, no bairro Laélia Alcântara, na capital. Esse é só um dos casos de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. 32 milhões de crianças e adolescentes passam pela insegurança alimentar. Quando a gente fala em insegurança alimentar, não é a fome propriamente dita, é insegurança alimentar, ou seja, faz 1 ou 2 refeições no dia. Isso aqui em Rio Branco reflete no que a gente vê nos bairros. Basta pegar um carro, basta pegar uma moto e andar pelos bairros de Rio Branco, você vê muita gente catando lixo. Outro dia a gente viu a situação de 2 crianças aqui no bairro Calafate fazendo isso. O Janilson é gestor social da Legião da Boa Vontade, em Rio Branco. A organização sem fins lucrativos conta com a ajuda de doações da população e parceiros para ajudar as famílias em vulnerabilidade social. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece nesse período do ano em todo o país. Durante esta semana, a ação solidária da LBV vai entregar 300 cestas básicas, aproximadamente 5 toneladas de alimentos. O CRAS da Sobral atende mais de 12 mil famílias cadastradas no CadÚnico e mais de 6 mil que recebem o Bolsa Família. O centro ajudou a LBV com a seleção das famílias que receberam a cesta básica. A seleção dessas famílias para receber a cesta básica são através dos nossos técnicos, que é o assistente social e o psicólogo. Então, eles fazem toda uma triagem para ver as famílias que mais estão em vulnerabilidade social e não estão recebendo nenhum tipo de benefício por algum motivo. Ou porque tem algum ente da família que tem algum processo de carteira assinada, ou porque está recebendo algum seguro-desemprego. Então, a gente seleciona as famílias que realmente estão em necessidade. Para as famílias beneficiadas, faltam palavras na hora de agradecer. A gente agradece por tudo isso, né, que eles fazem. Que o pouco que eles fazem faz maior ajuda de tudo.
O Tribunal de Contas do Estado condenou o ex-prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Souza, mais conhecido como Zoom, a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos que teriam sido usados de forma irregular na administração dele. Zoom foi prefeito de Assis Brasil entre 2016 e 2020 pelo PSDB. Em 2020, ele tentou a reeleição, mas acabou derrotado nas urnas pelo professor Gerry Correia, do PT. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Contas nesta terça-feira. Segundo a publicação, o ex-gestor teria recebido a quantia de R$837 mil, cujo recebimento e utilização de medicação não foram demonstrados. Além dessa condenação, Zoom foi multado em mais R$91 mil. Nossa reportagem fez contato com o ex-prefeito e ainda aguarda retorno. 7h45, agora nós vamos lá para Cruzeiro do Sul, sabe por quê? Temos uma estreia hoje aqui no Bom Dia Acre. Temos repórter novo, vivo novo, lugar novo, histórias novas, né, Sidney? Seja muito bem-vindo ao Bom Dia, à Rede Amazônica. O que você conta de novidade? Como que está sendo aí esses primeiros dias em Cruzeiro do Sul? Ao lado da Raíza também, né, sua parceira e sua colega de trabalho em Cruzeiro do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, Elisânia. Bom dia para você e para todos que assistem o Bom Dia Acre. É uma experiência única e ímpar na minha vida. É um sonho de todo jornalista que ingressa nesta área aqui em Cruzeiro do Sul, participar da família Rede Amazônica. É um desafio grande, como você mencionou, ao lado de uma grande profissional também, a Raíza, que tem conquistado aqui os corações dos cruzeirenses, né, levando o seu profissionalismo e, claro, dando vida à Rede Amazônica também aqui em Cruzeiro do Sul. Para mim tem sido algo muito gratificante até o presente momento e o sonho é que a gente possa aí conquistar mais espaço aqui em Cruzeiro do Sul, levando o nome da Rede Amazônica aos 4 cantos e também bem conhecido aqui em Cruzeiro do Sul, Lisânia. Sidney, agora vamos... Será que a gente consegue aí que o Sidney traga as informações para a gente? Que história que você vai contar aí de Cruzeiro do Sul, Sidney? Bom, gente, travou aí, né? O Sidney já deu oi pra gente, mas a internet parece que não está colaborando muito, mas já dei as boas-vindas, reforço aqui, temos mais, né, esse profissional lá no Vale do Juruá para trazer as notícias tudo atualizadas para a gente, não só no Bom Dia, mas nos outros telejornais também da Rede Amazônica. E continuando com as informações lá de Cruzeiro do Sul, a gente vai falar agora, né, de pessoas em situação de rua que estão dormindo em túmulos no cemitério da cidade e essa reportagem foi feita justamente aí pelo Sidney Souza. Vamos acompanhar. José Nicolau vive em situação de rua e já mora em um túmulo há cerca de 8 meses. Ele decidiu viver lá porque sofria agressões nas ruas. Eu sou usuário, né? Dependente de química, e eu não gosto de estar no meio da rua fumando. Me escondo nos cantos aí fora e os caras vão mexer, bater, roubar, botar culpa, eu vim pra cá. Mas aqui mesmo dá só atentado que eles vêm tentar aqui, né? Mas é mais tranquilo. É uma escolha minha mesmo, não foi ninguém que me propôs a ficar na rua assim. Não, é uma escolha minha mesmo, ficar na rua. Aí eu vim pra cá. Talvez uns 8 meses, 6 meses. De 6 a 8 meses. Não é a cidade de descanso? Aqui é melhor, né? Não tem ninguém pra mim. Esse daqui não me fazia mal, não. Nenhum deles. Aí eu fiquei aqui pra descansar, né? Assim como este túmulo, outros estão sendo habitados por moradores de rua. Visitantes ainda relatam que lápides estão sendo roubadas aqui no local. Um visitante que não quis se identificar relata que muitas das vezes encontra túmulos violados e acredita que os furtos são praticados pelos moradores de ruas que vivem no local. A realidade é que você vem, não pode nem vir, né? Às 5 horas, meio-dia, a hora que você vier, você se topa com algum deles aqui dentro. Eles estão... Eu vim aqui visitar o túmulo da minha avó, eles quebraram portão, levaram placa, levaram tudo, estão levando as placas tudinho, estão morando aqui dentro. Está um caos total. E só tem um funcionário para dar conta de tudo. E eles, funcionários, não podem nem falar nada, porque tem até medo. Tem até medo, que tudo anda armado, tudo anda com a faca na cintura. A gente nem vem aqui
só vem aqui se for acompanhado, ou então ligar para ele e perguntar se a gente pode vir, se ele está no cemitério, para a gente poder ir, porque a gente só vem se ele estiver no cemitério. Se ele não estiver, vem, a gente não vem, entendeu? E tá feia a situação, e vai continuar, porque eles não saem, e não tem nem como o funcionário brigar com ele, pedir para ele sair. Deixa lá. Pode até sair, mas em outro momento retorna de novo pro local. Ele sai. Se ele fala, ele sai, muda só de túmulo, eles mudam só de túmulo. Os túmulos tá tudo quebrado, os portão tá tudo quebrado. Onde tem essas casinhas, eles quebram o cadeado e entram para dentro para dormir e morar dentro. Estão fazendo fogo, estão fazendo comida. Meio-dia, você chegar aqui meio-dia, eles estão cozinhando em lata, pegando os túmulos das crianças e fazendo fogão para cozinhar a comida. Eles estão almoçando, estão jantando tudo aqui dentro. E está uma bagunça. O lixo, se você vê a quantidade de lixo que tem, você andando por dentro do cemitério para visitar, você vê a quantidade de lixo que tem. É garrafa, é lata, é tudo. Eles estão trazendo roupa, a quantidade de roupa. E é porque tem gente que vem, briga, aí eles ajuntam, joga fora e depois retorna de novo. Mas é coisa de horas, só enquanto tem alguém. Nicolau se defende e alega que são pessoas de outros locais que realizam furtos no cemitério. Da minha parte, não aconteceu nada de arrancar, nem mexer aqui, eu faço é limpar isso aqui. De acordo com Eliésio Herculano, coordenador do CREAS em Cruzeiro do Sul, a presença dos moradores já é de conhecimento do município e que trabalhos estão sendo desenvolvidos para retirá-los do local. A gente já tem esse conhecimento, inclusive o CREAS já tem ido ao local, mas a gente tem tido uma certa dificuldade de encontrar, as pesquisas que a gente tem feito, o número exato de pessoas que estão residindo lá. Nos disseram que seria em torno de 10, 11 pessoas, mas no momento a gente alcançou 3 que estão circulando no cemitério, morando, tem um que está ficando lá realmente. Mas a gente não fez ainda um relatório preciso, um diagnóstico mais a fundo com esse moço ainda, porque também temos dificuldade de encontrá-lo lá. No primeiro momento, o CREAS está com esse pensamento, orientado também pela Secretaria de Assistência Social e pelo nosso prefeito, para que a gente, diante do diagnóstico da situação de rua desse nosso irmão, a gente também chegue à situação da família, o motivo pela qual essa pessoa, esse irmã foi parar nas ruas, para que a gente possa, de repente, também estar lançando o convite para que possa ir para uma casa terapêutica, fazer o tratamento, e em relação à família, de repente, um tratamento psicológico, enfim, que porventura possa ser também diagnosticado essa deficiência nesse levantamento que a gente estava fazendo. Bom, e ainda com as notícias lá do Vale do Juruá, na cidade de Rodrigues Alves, a polícia prendeu um homem suspeito de violência doméstica. Quem conta pra gente é a repórter Raíza Lima. Um homem de 23 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria companheira, uma jovem de 18 anos. O caso ocorreu no município de Rodrigues Alves. Segundo a polícia, a vítima, depois de sofrer as agressões, procurou imediatamente uma delegacia para pedir ajuda aos policiais, que encontraram o homem na casa da avó. Ele foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal e crime de ameaça, e foi encaminhado à justiça o procedimento. Foram solicitadas também medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física da vítima, e esta, por conviver há pouco tempo com o indivíduo, foi encaminhada para a casa de seus familiares, para preservar sua integridade. Foi o primeiro caso de flagrante que chegou ao nosso conhecimento, que nós de imediato tomamos uma providência, e os próximos serão da mesma forma. A Polícia Civil está aqui para trabalhar incansavelmente em defesa não só das mulheres, mas das crianças também, idosos e todas as pessoas vulneráveis. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil e deve responder pelo crime de violência doméstica, com pena prevista entre 1 a 4 anos de reclusão. Bom, e agora a gente vai trazer uma notícia boa sobre educação, viu? Porque uma aluna lá de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Ensinador em Brasília, aluna do ensino médio. A jovem vai viajar para Brasília e vai participar aí de discussões e debates de pautas legislativas. E mais detalhes você confere agora com a Raíza Lima. A jovem Ana Sofia, estudante do primeiro ano da escola do Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, representará o município durante o evento. Ela destaca a importância dos estudos que garantiu sua conquista. É uma gratidão imensa
ser selecionada para participar disso, principalmente depois das noites em claro, de tudo que eu passei para poder conseguir fazer a minha redação e entregar a tempo. Rasguei mais de 20 folhas tentando escrever, pensando, procurando dados, estudando, tudo durante a noite, que era o tempo que a minha mãe estava livre para poder me orientar, porque ela trabalha durante a manhã e a tarde. A minha professora orientadora também me ajudou muito, sou extremamente grata a ela pelo esforço, pela ajuda. Que vai ser uma experiência incrível conhecer um novo estado, conhecer o Senado Federal, poder debater sobre as minhas ideias, o que eu coloquei na minha redação. Os 27 selecionados participarão de discussões e elaborações de sugestões legislativas entre os dias 21 a 25 de agosto em Brasília. De acordo com Rodrigo Moreira, assessor de ensino médio em Cruzeiro do Sul, o concurso desperta aos demais alunos a possibilidade de alcançarem novas conquistas. Concurso nacional, a primeira etapa a nível estadual, onde inúmeras redações foram enviadas para Rio Branco. Dessas redações, 3 foram selecionadas para irem até Brasília, representando o nosso estado. Um excelente exemplo, algo a ser seguido e tradicional, porque já é a 7ª vez que Cruzeiro do Sul é classificado e representa o nosso estado. É um sinal que a educação está acontecendo de verdade. Para Raíza Neri, gestora da escola do Henrique Ruth, a união dos trabalhos entre equipe gestora e família se tornou fundamental para a conquista da vaga de jovem senadora. É um momento de grande relevância, é muito importante incentivar esses jovens a participarem disso. A gente vê que a educação dá o resultado positivo. Realmente a redação estava muito maravilhosa. Não podemos esquecer da professora que orientou, professora Maria Rocha, que não pôde estar presente por estar fazendo doutorado em Portugal. Então a gente fica muito feliz, agradece também a parceria com a mãe da moça, da aluna, que era extremamente responsável, a aluna também era muito dedicada. Então é muito bom, a gente fica muito feliz em colher esses frutos positivos. 7h56. A gente vai falar agora de saúde, porque toda quinta-feira aqui no Bom Dia nós recebemos um especialista, um profissional da área da saúde para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. É o quadro Bom Dia, Doutor. Bom, gente, quem está aqui com a gente é o médico nefrologista Ricardo Sena. Primeiro, agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar aqui no Bom Dia e responder as perguntas dos nossos telespectadores também. Aproveito já, coloco o telefone aí na tela para você tirar dúvidas relacionadas aí à nefrologia, tá, gente? 99211-2930. Para começar, tem muita gente que não sabe especificamente o que significa, que área do corpo que estuda, enfim. E aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso público, até para as perguntas serem um pouco mais direcionadas, tá bom, doutor? Bom dia. Obrigada, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouco sobre a nossa especialidade. Então, a nefrologia é uma especialidade médica que trata clinicamente as doenças do sistema urinário, em específico os rins. Bom, já que trata sobre o sistema urinário, a gente sabe que hidratação, água é essencial, posso dizer, né? Sim. Então, a água é essencial para que haja todo o equilíbrio, todas as funções, o metabolismo, as funções orgânicas do nosso organismo aconteçam de forma adequada. Então, uma hidratação adequada, no mínimo de 2 litros de líquido. Lógico que isso varia de peso, de altura e de outros fatores, mas esse é o mínimo recomendado para que a gente tenha uma hidratação adequada. Bom, e além de ter essa hidratação também, no mínimo 2 litros aí de água, o corpo humano precisa, mas tem também outras coisas que as pessoas podem fazer, como mudança de hábitos, atividades físicas, está incluído nisso, alimentação também saudável. Sim, perfeito. Então, a ingestão de líquido adequadamente, redução de sal, consumo de sal, que é uma guerra hoje, para que a gente tenha uma redução do consumo de sal, a prática regular de atividade física, não fumar, essa questão da guerra contra o tabagismo mesmo, e com todas essas modificações de hábito e estilo de vida, você vai ter uma vida mais saudável, um peso dentro do adequado, porque também a obesidade ela faz parte de um dos fatores de risco para a doença dos rins.
Perfeito. Doutor, aqui no Acre já é possível, né, realizar aí o transplante renal, né, a gente já tem essa possibilidade, mas não tem tanta acessibilidade assim. Mudou esse cenário de 2019 para cá, e o que pode ser feito aí para melhorar essa situação? Está relacionada também à questão da doação? Sim, na verdade, uma das coisas que acontece não só no nosso estado, como no país inteiro, é a questão da recusa familiar. Então, a divulgação sobre o ato de doar, né, os familiares para doação de órgãos, isso ainda é um trabalho cultural de educação que precisa estar sempre sendo tocado. Então, uma das grandes dificuldades é exatamente isso, a recusa familiar para a doação do órgão. Doutor, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz o seguinte: tenho apenas um rim e sou diabética, quais os cuidados que essa pessoa precisa ter? Perfeito, então o rim único, né, sendo diabético já é um fator de risco, cuidado é não engordar muito, comer pouco sal, a prática rotineira de atividade física a gente vem repetindo, tomar água de forma adequada, mínimo 2 litros, e procurar um nefrologista, que é o especialista, regularmente, né, de confiança, né, um nefrologista de confiança, para que possa avaliar um exame simples de creatinina no sangue, um exame simples de urina, para que veja como que está esse funcionamento renal. Bom, tem uma outra pergunta aqui também de um paciente com doença crônica, né, doença renal crônica. Quer saber o que pode ser feito em casa para ter uma melhor qualidade de vida. Então, o doente renal crônico, uma doença já estabelecida, ele precisa também estar regularmente fazendo segmento com o médico nefrologista, ele precisa ter uma alimentação balanceada, né? Ele reduz um pouco do conteúdo de proteínas, mas sempre sobre uma orientação nutricional, por isso que ele precisa ter um especialista, um médico de confiança dentro da nefrologia para que possa orientar essa parte nutricional, redução de sal, dentre outros, controle das doenças de base, hipertensão, diabetes. Essas são as medidas que ele deve tomar, mas deve fazer o segmento regular com o especialista. Quem tem diabetes tem uma propensão maior aí a ter uma situação mais grave? Sim, sim. O diabético é um dos fatores de riscos, né? Uma das principais causas de doença renal. Então, o diabético descompensado, aquele que não tem um controle adequado do seu nível de glicose no sangue, ele vai ter um fator de risco adicional para doenças renais, dentre outras, né? Tá certo. Tem um telespectador aqui também perguntando qual é o período ideal para se fazer os exames laboratoriais, se tem um espaço aí que deve ser cumprido. Pelo menos uma vez ao ano, o exame a partir dos 40 anos, fundamentalmente, que as doenças renais, como quase todas as doenças, elas aumentam com o ganho da faixa etária, com a idade. Então, pelo menos uma vez ao ano, na população geral, um exame de creatinina e um exame de urina simples. E aqueles que são diabéticos, hipertensos, esses devem fazer com mais, dependendo da sua alteração, com mais próxima, de repente a cada 6 meses ou anualmente, no mínimo, deve ser feito. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta aqui sobre o uso de creatina. Nosso telespectador quer saber se afeta os rins. Então, na verdade, a creatina, ela é uma suplementação hoje que favorece o desempenho, a performance nas atividades físicas, mas que para pacientes que têm problemas renais ou do fígado, eles não devem ser consumidos. Para a população geral, 6 gramas é uma possibilidade. Então, assim, a dica é: faça um check-up, faça uma avaliação para ver se você não tem nenhuma doença silenciosa do fígado ou dos rins, para que, de forma orientada, possa fazer essa suplementação, sempre sob a orientação de um profissional. Atletas de alto rendimento, eles podem fazer consumo de suplementação porque são atletas de alto rendimento. Então, não é que a creatina vai alterar a função renal, mas para aqueles que silenciosamente têm alguma alteração, eles não devem fazer uso abusivo desses suplementos. Perfeito, então, obrigada.
Tem mais uma dúvida aqui do nosso telespectador que diz o seguinte: bom dia, doutor, gostaria de saber se eu faço xixi várias vezes à noite, quer saber se é normal porque ela toma bastante água durante o dia. É normal fazer muito xixi durante a noite? Então, na verdade, se toma muita água no período da manhã, não seria necessariamente uma consequência para fazer muito xixi durante a noite, teria que fazer uma consulta mesmo, porque se fosse no período mais da tarde, da noite, estaria correlacionado. Então tem que investigar outras causas, não necessariamente algo patológico, algo de doença, mas seria interessante fazer uma avaliação. Perfeito. Temos mais uma aqui. Doutor, eu estou com um problema, já fui em vários médicos, né? E ela relata: nunca fumei, nunca bebi, eu sinto muita ardência na urina, arde tanto quando eu chego a perder sono porque eu sinto mais à noite. É a Maria que está querendo saber o que pode, né? Ser então, essa na verdade, situação. Maria, a gente volta, né? Porque é algo, precisa fazer uma consulta com o médico nefrologista para investigar se pode ser algo relacionado à bexiga, por exemplo, é uma das causas, né? Um quadro de inflamação, uma infecção, a cistite, tem várias causas virais, bacterianas, dentre outras causas que possam estar dando esse sintoma, uma bexiga que dói, né, dolorosa ali, por causas às vezes nem infecciosas e causas alérgicas, causas outras. Então tem que fazer uma investigação também na bexiga, por exemplo. É uma indicação, se for excluídas as infecções. Bom, acredito que não seja muito da sua área, mas tem a ver porque é hidratação também. A hidratação pode melhorar ou evitar essas síndromes gripais? Sim. Nesse período que a gente vem observando o aumento das infecções, a hidratação sim, ela acaba fluidificando, você tem que estar bem hidratado, não só as questões respiratórias, como os problemas renais também, né? Então, hidratar de forma adequada, beba água, porque você consegue se proteger das infecções virais, né? Perfeito, doutor. Essa é a dica, então, que o senhor deixa para o nosso telespectador. Se hidrate. Hidrate. Né? Sim. Obrigada, doutor, pelas suas informações, por compartilhar aí seu conhecimento. E já fica o convite também aí para uma próxima vez, porque esse quadro é extremamente importante. Muita gente acaba tendo, né, tirando algumas dúvidas e, quem sabe, também despertando aí para procurar um profissional que é essencial, né, doutor? Perfeito. Agradeço a oportunidade. E é isso. Tá bom, obrigada, Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Bom, gente, agora nós vamos para o intervalo rapidinho, mas só lembrando que o nosso telefone é o 99211-2930 para você participar com a gente. Daqui a pouco nós temos os destaques do G1, Tássita Muniz já, inclusive, está até aqui no estúdio. Vamos falar também das notícias lá de Brasília. Tem oportunidades ainda com as vagas oferecidas pelo Cine e, claro, as informações esportivas, tá bom? 8h07, daqui a pouquinho eu estou de volta. De volta aqui no nosso Bom Dia Acre, são 8h10 e a gente já vai conferir o que é destaque no portal de notícias G1 Acre. Tássita Muniz, inclusive, já está aqui com a gente no estúdio e ela vai falar sobre uma figura de destaque também que vive aqui no nosso estado, não é isso mesmo, Tássita? Bom dia, revela pra gente que figura é essa. Bom dia, Elisânia, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí pelo Bom Dia Acre. Olha, ontem foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, e o G1 contou a história da atriz Kika Sena, que interpreta Kátia, mulher trans que vive com Lena, uma mulher cis, no episódio Sísmica, a série Histórias Impossíveis do especial Falas de Orgulho. Kika Sena é natural de Marechal Deodoro, em Alagoas, mas se apaixonou pelo Acre em 2019, quando veio gravar o filme Noites Alienígenas e não quis mais ir embora, viu? Ela mora na capital Rio Branco, é casada com uma mulher e tem um filho. Na série Kika Vive Kátia, a atriz contou sobre a importância do episódio Sísmica ser exibido na TV aberta durante o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Abre aspas, né? Ela fala aí, é o primeiro casal lésbico entre uma mulher cis e uma mulher trans na TV aberta. Isso mostra um pouco da realidade brasileira também, que é formada por mulheres trans que se apaixonam por outras mulheres e a gente esquece muitas vezes do amor desses grupos, fecha aspas. Assim como na série,
Kika também é casada com uma mulher na vida real e ela diz que a produção a fez se sentir representada e espera mais narrativas com a temática da TV nas séries e em filmes. Olha só a importância da representatividade, né, Elisânia? Como a Kika falou aí, é o primeiro casal, né, de uma trans e uma mulher cis que passa aí na TV aberta. Isso mostra também vários tipos de amor, né, que podem ter dentro de diversos grupos também. E aí ontem, né, que foi o dia do orgulho LGBTQIAPN+, a gente contou essa história aí muito bacana. E até para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Muita gente não sabe nem o que significa esse alfabeto aí, né? Exatamente. Até entre a gente, de vez em quando, gera, né, algumas dúvidas. Então, realmente, essa representatividade numa TV aberta é importante para esclarecer, para informar, né? Para abrir um pouquinho mais a mente. Né? Informação nunca é demais, né? Exato. Bom, a gente vai falar agora de uma homenagem lá no interior do estado. Que homenagem é essa? Exatamente. Olha, o menino Miguel Braga Bibiano, de 13 anos, que morreu no início de maio, né, horas após da entrada no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, ganhou uma linda homenagem na noite de terça-feira durante um campeonato de futsal. A prefeitura da cidade batizou o nome de Miguel no torneio do Sub-14 de futsal. Aos pais do menino, né, que amava jogar bola, a prefeita Fernanda Assem entregou uma plaquinha com a homenagem. Além dessa homenagem, os pais do garoto também descobriram que os amigos de Miguel formaram um time de futsal e colocaram o nome dele na equipe. Os garotos levaram balões brancos ainda e soltaram como um gesto simbólico aí em homenagem a um amigo. Na época da morte do menino, a Secretaria Estadual de Saúde informou apenas que ele tinha passado por exames complementares para concluir as causas da morte. Na declaração de óbito consta que a criança teve uma sepse, que é o resultado aí de uma infecção que se alastra pelo corpo rapidamente e afeta vários órgãos. Enfim, uma homenagem aí super jovem, né, 13 anos, era apaixonado pelo esporte, o pai contou que ele amava jogar bola e os amigos, claro, nesse período ainda da adolescência que perde um amigo da forma que foi, muito rápida, né, fizeram essa homenagem aí. Que bonito ver essa homenagem ao Miguel, né? Com certeza, onde ele estiver, está orgulhoso de ver aí todas essas homenagens dos amigos, né? E claro, né, da família, todo mundo reunido aí para poder relembrar um pouquinho dele. Verdade, Tássia. Obrigada, então, quinta-feira. Amanhã, para fechar a semana, você está de volta aqui, né? Pode deixar. Até amanhã para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom, gente, 8h14, a gente vai agora com as informações lá de Brasília. Foi lançada nessa quarta-feira, no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia. O tempo de vigência e o número de integrantes ainda não foram definidos, mas o caminho a ser seguido pela Frente Parlamentar Mista vai ao encontro da proteção e preservação da região amazônica. A frente tem esse objetivo de fazer a defesa, mas com proposições e partindo de evidências. Por isso a importância da articulação com a academia, com a ciência, por meio da Embrapa, presente em todo o território da Amazônia Legal brasileira. Por isso a importância das tecnologias. São 10 eixos temáticos de trabalho, voltados, entre outros pontos, para a conservação da Amazônia, desenvolvimento econômico e sustentável, preservação dos direitos dos povos indígenas e populações tradicionais e combate ao desmatamento. Para a presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia, a deputada professora Gorete, um dos grandes desafios está no enfrentamento da desigualdade social. Nós somos 30 milhões de pessoas, os piores IDHs do Brasil, grande parte deles estão na região amazônica. E nós não vamos fazer desenvolvimento sustentável sem investir nas pessoas que moram naquela região. Ela explica que um dos pontos a serem defendidos pelo grupo é o fator amazônico. Ele representa que políticas públicas sejam diferenciadas para quem é diferente, trazer o valor da equidade. Nós não podemos ter a mesma per capita para políticas como educação em relação à merenda, por exemplo, o mesmo valor que nós temos nos grandes centros, na região sul e sudeste.
É muito mais desafiador levar uma merenda escolar por um estudante que está numa comunidade, numa escola indígena, no Parque do Tumucumaque, que na maioria das vezes só se chega de avião. Nós não vamos fazer transição climática na Amazônia, no Brasil, sem igualmente enfrentarmos as desigualdades sociais, sem reduzirmos a pobreza, sem promovermos o desenvolvimento social, econômico, produtivo para a população da Amazônia. O coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília, Manuel Pereira de Andrade, destacou a relevância do grupo de trabalho que, segundo ele, chega com atraso. Tem 500 anos de atraso, mas nunca é tarde, né? Ainda mais cuidar da Amazônia. Então, nós estamos num momento especial, né? O mundo todo está voltado para a Amazônia, então é natural também que os parlamentares brasileiros façam isso também. É importante também essa frente, ela acolher também as vontades, os desejos da sociedade. Então ela ser realmente algo orgânico, que junte parlamentares e junte sociedade também. Os primeiros dados do censo sobre a população brasileira foram divulgados ontem pelo IBGE. A região norte continua sendo a segunda menos populosa do Brasil, à frente apenas do centro-oeste. São mais de 17 milhões de habitantes nos 7 estados da região. Dona Sônia tem 56 anos, é casada. Tenho 3 filhos, todos criados aqui. A dona de casa é uma das 203 milhões de pessoas contabilizadas pelo mais recente censo demográfico do IBGE. O levantamento mostra a região norte com pouco mais de 17 milhões de moradores, à frente apenas do vizinho centro-oeste. Os 5 estados menos populosos do Brasil estão na região norte. 3 deles não têm nem 1 milhão de habitantes cada. Estamos falando dos estados do Acre, Amapá e Roraima. Apesar disso, temos na área uma metrópole bem grande. Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, com 2 milhões e 63 mil moradores. A capital do Amazonas teve o maior crescimento populacional em termos proporcionais do país. O especialista em censo, Fernando Sobrinho, diz que esse indicador precisa ser analisado. A região norte continua sendo uma região de atração de população. Então nós temos aí um crescimento demográfico em algumas cidades muito concentradas, né? Então nós temos uma tendência de expansão da rede urbana e da constituição e crescimento de novos centros urbanos na região norte do Brasil. Mais dados da região chamam a atenção. O estado do Pará concentra 47% da população do norte e Roraima é uma das 2 unidades da federação onde todos os municípios tiveram um aumento populacional. Nós temos uma expansão da fronteira agrícola, né, que acaba atraindo população para esses municípios aonde há a expansão do agronegócio, mas eu acho que no caso específico de Roraima há também um aumento, né, uma participação da entrada dos venezuelanos no território brasileiro e nesse processo de asilo político. O levantamento do censo ajuda no direcionamento de verbas públicas para cada cidade. Nos mostra qual é o retrato da população brasileira. E assim nós podemos fazer políticas públicas muito mais bem desenhadas para cada tipo, né, de população, cada setor da população, para grupos populacionais específicos. A especialista em políticas públicas, Ana Maria Nogales, explica que além dos números absolutos, os governantes levam em conta as características de cada local para fazer o encaminhamento correto. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então nós vamos ver onde está essa população mais vulnerável, qual aquela população que merece, necessita de políticas públicas mais focadas. 8h20, nós vamos voltar a falar com a Ana Paula Xavier, ao vivo, né? Ela que vai falar com a gente sobre um projeto do governo estadual chamado Horta Comunitária e Sustentável. É isso, né, Ana? Bom dia mais uma vez para você. Exatamente, é uma horta comunitária, né, que vai ser construída através dos alunos do IEPTEC aqui na Usina de Artes João Donato. E para falar sobre essa horta, a gente está aqui com a Simone Pessoa, que é coordenadora da Usina de Artes, e vai falar para a gente como é que vai funcionar esse projeto tão legal. Bom dia, obrigada pela sua participação, Simone. Como que vai funcionar esse projeto, Simone? Quem é que vai executar? Como é que vai funcionar ele aqui dentro da usina?
Então, bom dia, Ana Paula, bom dia aos telespectadores. Esse projeto, ele está dentro de uma programação que nasceu a partir da semana, aliás, do mês do meio ambiente, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Então, o IEPTEC foi convidado a participar dessa programação e nós, Usina de Arte, enquanto Centro de Educação Profissional, estamos dentro, né, desse programa e voltado para o meio ambiente, exatamente para essas ideias e para esses conceitos e para essas ações de preservação, de conservação do meio ambiente, das práticas sustentáveis. Então, nós pensamos em 2 projetos, em 2 ações, esta da horta sustentável, da horta comunitária uma, porque a ideia é envolver os nossos alunos. Quem vai participar, os agentes principais do projeto, são os alunos que estão conosco, são os alunos que fazem parte do novo ensino médio, estão dentro do itinerário de formação técnica, estudando aqui na Usina de Arte, cursos na área da cultura. Então, nós temos turmas dentro de uma trilha de formação, estamos com edição de vídeo, seguiremos com fotógrafo e depois editor de projeto visual gráfico. Então, nós temos turmas de manhã e à tarde, e esses alunos que vão colocar realmente a mão na massa, como se diz, né, de trabalhar desde da seleção e conhecimento a partir das sementes, das mudas, da compostagem, que nós estamos apostando muito nessa ideia da compostagem, e cuidar mesmo, né, a cada aula, a cada momento que eles tiverem contato com a horta, que eles vão cuidar, eles vão adubar, eles vão regar, eles vão cuidar de possíveis pragas que aparecerem na horta. Então, a ideia são eles que são os agentes, e são eles que estão aqui no momento para que possam ter esse contato, para que possam estudar, aprender sobre não só o meio ambiente, mas sobre essas práticas sustentáveis, sobre uma horta, né? A gente sempre gosta de dizer que, né, nas nossas gerações nós tínhamos hortas no quintal. Então, aqui no Acre, o acreano, né, ele tem essa vivência da horta no quintal. Então, nós tínhamos grandes quintais com árvores onde a gente subia, colhia frutas. Nossos pais, em geral, tinham as galinhas no quintal, tinham a horta que cultivavam, né, as verduras que eram consumidas pela família. E a gente está com a ideia de fazer com que isso seja retomado, que isso seja revalorizado a partir dessa nossa geração, desses nossos jovens que hoje estão adolescentes. Simone, e esses alunos vão fazer essas atividades, né, para cuidar da horta durante as aulas, né? Você falou, não é contraturno, é durante a execução das aulas. E quantos alunos vão estar envolvidos e quais escolas? Pronto. Então, nós temos, dentro desse projeto, 65 alunos, 66, na verdade. Eles são provenientes de escolas diferentes. Então, nós temos alunos do Heloísa Mourão Marques, da Adalberto Sena, do José Rodrigues Leite, de outras escolas, porque eles vêm de escolas diferentes da rede pública. E a ideia é que realmente eles trabalhem, né, no período da manhã, logo no início da manhã, quando a gente tem um sol brando ainda, de 7h30 às 8 da manhã, né, nesse período, e à tarde, no final da tarde, pelo mesmo motivo, né, de já ter, né, um momento apropriado do sol, do clima, para que a gente manuseie a horta. Certo, Simone, e esses alunos é quem vão usufruir dessa horta, né? Você falou aí, eles vão estar envolvidos diretamente, e alguns deles, eu inclusive conversei com o diretor do IEPTEC, e ele falou que esses alunos futuramente vão poder levar, inclusive, o que eles plantaram para casa, né? Perfeito. Então, as hortas comunitárias, elas têm essa característica, né? Então, as hortas comunitárias, sejam maiores ou menores, elas nascem também com esse objetivo de que o que se é produzido ali, os legumes, enfim, né? O que é produzido, que seja distribuído, né? Então, a horta comunitária, ela não nasce na essência dela com essa ideia do comercial, mas da distribuição social, da distribuição comunitária. Como também nós temos a merenda escolar na escola aqui, né, na Usina de Arte, a gente pretende usar essas verduras, né, o que for produzido, o que for cultivado aqui dentro da merenda escolar, né, para dar um gostinho, um sabor na nossa merenda, e que os alunos que tiverem interesse e necessidade, que se
quiserem levar para casa, para o consumo da sua família, da mesma forma. Como nosso pessoal de apoio, serviços gerais, nossos agentes de portaria, nossos vigias, enfim, aquelas pessoas que dentro, né, nossos funcionários que produzem, que fazem no dia a dia o seu almoço, sua janta aqui na usina, que eles também possam usar o que for consumido nessa horta. Simone, uma questão é que vocês fizeram uma estrutura diferenciada. Vou pedir até para o meu cinegrafista, o John, mostrar aqui para a gente. A estrutura da horta é em formato vertical para não ocupar tanto espaço, né? E não vão ter agrotóxico também, né? Nesses plantios. Perfeito. Então, como a gente também não tem um espaço, né, tão disponível assim para fazer uma grande horta, a ideia era essa, né, fazer essa horta vertical, essa horta suspensa. A gente vai iniciar com um pequeno canteiro. E a partir daí nós vamos usar o nosso próprio muro, que já é uma obra de arte, com o nosso lindo grafite. A gente vai usar também para plantar dentro de pequenos vasos e já com essa ideia da sustentabilidade, nós vamos usar garrafas PET para fazer, né, os pequenos vasos para essas plantações e vamos utilizar então o muro também como mais uma verticalidade para a horta. A ideia é essa, sempre aproveitar esses espaços, e otimizar o que nós temos. Também a ideia é não gastar com a horta no sentido de consumo mais do que nós já temos, então nós vamos reaproveitar, e aí se insere essa ideia do reaproveitamento e da reutilização, né, que cabe muito bem dentro desse conceito da sustentabilidade ambiental. Tá certo, Simone, muito obrigada, viu, pela essa explicação aí de como é que vai funcionar a horta e obrigada pela sua participação. Então é isso, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ana. Bom, gente, nós vamos para o intervalo rapidinho, tá? 99211-2930, se você gosta de arraial e de futebol, de esporte, você fica com a gente que a gente volta já já. De volta aqui no Bom Dia, foi rapidinho, né? E agora eu tenho um recadinho para você, principalmente para você que gosta de festa, porque eu não sei vocês, mas eu gosto de arraial, viu? Agora, as quadrilhas juninas, gente, cada uma um espetáculo. E ontem, à noite, foi o início das apresentações das quadrilhas juninas no Arraial Cultural, que promove aí o 21º concurso de quadrilhas. E quem acompanhou tudinho, todos os bastidores das apresentações, foi a repórter Agatha Lima. Vamos acompanhar essa festa. Se arruma aqui, se prepara ali, retoca maquiagem, costura, verifica a roupa. Isso e muito mais faz parte do processo de preparação que a Vanusa faz antes de toda a apresentação. Ela é integrante da quadrilha Treme Terra de Santa Rosa do Purus e conta que de onde vem eles não têm acesso a muitos materiais para a produção dos figurinos e acabam tendo que finalizar muita coisa antes da apresentação. É muita coisa para muitos detalhes, né? Porque a gente vem de muito longe e lá a gente não tem a facilidade que as pessoas daqui que têm acesso à capital. A gente pede alguma quantidade de sapato, não chega, aí a gente já tem que ir pulando B. É uma correria sem fim, mas a paixão pela quadrilha, né? Por dançar quadrilha é maior e a gente tá tentando trazer a nossa alegria. E eu espero que todo mundo goste. O Emanuel é rei da quadrilha e conta que já dança há 5 anos e que a preparação começou em fevereiro. Foi uma correria louca, né? Como sempre. Desde fevereiro estamos aí tentando nessa correria. O marcador da quadrilha é a figura que comanda e cuida da quadrilha junina. Além de dar o comando das coreografias durante o espetáculo, é ele quem motiva e impulsiona os componentes antes e depois do arraial. É também avaliado pelos juízes. O Marcos é o marcador da Treme Terra e estava animado para a apresentação. Ano passado eu era brincante, agora eu sou o marcador da quadrilha, papel importantíssimo, estou até confiante em mim mesmo. Vamos concorrer também separadamente, marcadores. E eu quero ir para cima mesmo e conquistar esse prêmio. Primeira vez, né, também. Estamos estreando aqui em Rio Branco. E é isso, a motivação, a autoestima lá em cima. E depois de tanta preparação, é aqui no tablado que as quadrilhas brilham para encantar o público.
amando a entrada deles, porque a entrada deles foi falando bem sobre São João, né? Que é o que a gente está aqui esperando. E a apresentação está sendo show falando sobre a história do nosso Acre. Quem veio antigamente os antepassados. Vai vir outras noites? Sim, pretendo vir outras noites. Essa é a primeira noite que eu tô vindo, mas pela expectativa vir nas próximas. A 15ª edição do Arraial Cultural, promovido pelo Governo do Estado, traz o 21º concurso de quadrilhas juninas e reúne grupos de Rio Branco, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre e Santa Rosa do Purus. Na segunda noite, se apresentam as quadrilhas Treme Terra, de Santa Rosa do Purus, quadrilha junina Manguaça, de Manoel Urbano, quadrilha junina Assanhados na Roça, de Rio Branco, e quadrilha junina CL na Roça, de Rio Branco. A Edileuza disse que percebeu que muita coisa mudou desde a última vez que assistiu uma apresentação como essa. Falar, porque faz tanto tempo que eu não assisto quadrilha, hoje minha filha me convidou para vir assistir, eu não estou nem entendendo quase nada, porque mudou muito do meu tempo, né? É totalmente diferente do tempo que eu assistia quadrilha, eu não estou nem explicar na realidade. Tá gostando de tudo aqui? Tô gostando muito. O evento é organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansur e a premiação neste ano para o primeiro lugar é de R$ 8.000 e troféu. Segundo lugar, R$ 6.000 e troféu. Terceiro lugar, R$ 5.000 e um troféu. Quarto lugar, R$ 5.000 e o troféu. Quinto lugar, R$ 3.000 e troféu. A apuração será realizada na próxima sexta-feira. É isso, gente. Muito colorido, muita festa, muito brilho, animação. 8h34, vamos agora falar de esporte. Kelton Pinho está aqui comigo porque teve animação também, teve festa, teve comemoração ontem, não é, Kelton? É isso aí, Elisânia. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Bom Dia Acre. São Francisco, né? Campeão acreano feminino sub-17, a gente vai começar falando sobre isso. São Francisco venceu a decisão ontem do Campeonato Acreano Feminino sub-17 contra a Semurb, 3-0, 2 gols marcados no primeiro tempo, 1 gol marcado no segundo tempo. Primeiro gol da partida marcada pela Marcela, de pênalti, né, aos 10 minutos. E aí, aos 33 minutos do primeiro tempo, também tivemos o gol aí da Érica. Na etapa final, né, aos 19 minutos do segundo tempo, a Isadora garantiu aí mais o terceiro gol e o título, né, do São Francisco sobre a Semurb. A gente tem as imagens das atletas recebendo as medalhas, né, levantando a taça, um momento importante lá no Florestão, desse primeiro campeonato acreano feminino sub-17. O São Francisco, que é importante a gente destacar, jogou, né, com o nome São Francisco, mas as atletas eram uma parceria aí com o Colégio Dom Pedro II, né, o Colégio Militar Dom Pedro II aqui de Rio Branco. Então as garotas aí vestindo a camisa do São Francisco, do Colégio Dom Pedro, né, levando o nome do São Francisco, mas do Colégio Dom Pedro II também. Então o presidente Antônio Aquino Lopes fez ali o protocolo, né, entregou as medalhas, né, para o time campeão, né, e aí depois teve o tradicional, levantou a taça, né, aquele momento marcante aí de quem conquista o título do estadual, ali com a técnica Flávia Fernandes, né, jogadoras ali também saíram machucadas, participaram ali da comemoração como pôde, né, o momento para as fotos. E aí as jogadoras então aí conseguiram esse título estadual sub-17 inédito da primeira vez sendo disputado nessa categoria, né, o Campeonato Acreano Feminino sub-17. Então, parabéns aí às meninas do Colégio Dom Pedro, do São Francisco, por ter conquistado esse título. Um título importante, porque foi uma campanha de 100% de aproveitamento, Elisânia, é importante a gente destacar. São Francisco teve 6 vitórias, uma delas por WO, porque o Plácido de Castro tinha sido eliminado na primeira rodada. Foram 21 gols marcados e, acredite, nenhum gol sofrido. São Francisco terminou a campanha dos 5 jogos que atuou ali, principalmente, né, porque um foi WO, 5 jogos sem sofrer nenhum gol. Então, uma campanha aí, como a gente costuma dizer no GE, irretocável, né? Aquela campanha quase perfeita mesmo do São Francisco no Campeonato Acreano Feminino Sub-17. A gente tem as entrevistas, Elisânia, vou chamar agora, da zagueira Kelly e também da técnica Flávia Fernandes, elas que demonstraram aí bastante felicidade com a conquista desse título inédito. Vamos ouvi-la. Eu estou muito orgulhosa, independente do resultado,
por a gente ter tido esse primeiro campeonato, esse pontapé inicial do Sub-17 feminino e a nossa equipe ter sido a primeira campeã. Não sofremos nenhum gol, fruto de muito trabalho mesmo, muita dedicação. Agradeço imensamente o colégio que eu trabalho, que é o Colégio Militar Dom Pedro II, em nome do Corpo de Bombeiros, que deu todo o apoio para essas meninas, que nos ajuda cada dia mais, né? Também o Marcelo e o Thiago, que estão comigo aqui, ajudando as meninas. E é isso, a ideia é mostrar essas meninas, mostrar que a gente tem talento, que a gente não precisa todo o campeonato estadual adulto trazer meninas de fora, que a gente pode começar a fazer base e aproveitar para daqui a uns anos a gente ter talentos despontando pelo Brasil todo. Então eu acho que esse é o que vale esse campeonato, não só do meu time, como dos demais times, que a gente viu vários talentos, né? A gente se esforçou muito, a gente não pegou gol, a gente fez a nossa parte, todas, teve esforço de todo mundo, a gente foi uma equipe dentro de campo e a gente vai procurar ser também, que a gente já é. E ganhar do ACEMURB é muito satisfatório, porque como ele tem nome, a gente está alcançando o nome também na equipe. E eu só tenho gratidão por ter conquistado esse título. Muito bem, tá aí então, Elisane, a zagueira Kelly, né, bastante satisfeita por ter ganhado o título sobre a ACEMURB. Como ela falou, tem nome, porque a ACEMURB já é um time bastante conhecido aqui no nosso estado, né? Era a primeira vez dessa categoria sub-17, mas você viu, né, pelo discurso dela, ela já demonstrou bastante felicidade em ter conquistado esse título. E a Flávia Fernandes, a técnica, você viu que ela falou sobre essa questão de dar oportunidade, né? Talvez seja, no fim das contas, troféu, medalhas, primeiro, segundo, seja ali um momento que tem da competição, mas o que mais importa nesse momento, pelo menos nesse início, né, de campeonato acreano feminino sub-17, seja justamente isso, dar as oportunidades para essas jovens atletas aí, principalmente na categoria feminina. É verdade, eu gostei do discurso da Flávia, viu? Super positiva, na cabeça dela, ela já tem daqui a uns anos já um time ideal, perfeito. Keltinho, as meninas tinham algumas machucadas aí, né? Pé machucado, sorriso no rosto, mas também com esse resultado aí, ouso dizer e arriscar que eu acho que nem a seleção brasileira foi tão perfeita assim de não sofrer nenhum gol em algum campeonato. Mas isso é outra missão para você. Exatamente. Vamos pesquisar. Tá bom. Mas é isso aí, parabéns para as meninas do São Francisco, do Colégio Militar Dom Pedro II, pelo título inédito. Parabéns, super parabéns. Que venham mais atletas aí. Bom, gente, vamos mudar de assunto, falar de Humaitá agora. Humaitá. Que mudança que vem por aí, que eu Mudança em meio ao Campeonato Brasileiro da Série D, Elisane. Olha só o que aconteceu. Ontem, o presidente do Humaitá, Igor Cota, confirmou uma mudança no comando técnico do Humaitá. O técnico Maurício Carneiro não vai seguir como técnico e agora como preparador físico. Ele vai voltar à antiga função dele, no qual ele já exerceu no clube, né, em outros clubes também. O técnico agora vai ser o preparador de goleiros Dorielson Mendes. O Dorielson, que já teve uma experiência como técnico interino do Atlético Acreano entre 2020 e 2021, vai assumir agora o comando interino, o comando técnico do Humaitá nessa sequência de Campeonato Brasileiro da Série D. Segundo o Igor Cota, está aí nesse destaque que vocês veem no GE, ele disse que não estava muito satisfeito com o desempenho do time, né, apresentado aí, das decisões do time, então achou por bem dar essa mudada, né, essa chacoalhada aí na comissão técnica para ver se muda a mentalidade e o time busca a classificação. Então o Igor Cota promove essa mudança aí no comando técnico do Humaitá. Humaitá segue a preparação para enfrentar a Tunaluso do Pará no sábado, já sob o novo comando, né, agora sob o comando do técnico preparador físico e técnico, né, porque ele vai exercer as duas funções, Dorielson Mendes. Esse outro que você vê aí na imagem é o Paulo Roberto Oliveira, ele é o ex-técnico do Galvez, professor da escolinha do ex-jogador de futebol Rei Arthur, que também foi sondado pelo presidente do Humaitá, Igor Cota, para assumir o comando. Só que o Paulo Roberto Oliveira disse que estava envolvido em outro projeto e por isso achou melhor não aceitar, né, essa possibilidade de assumir o Humaitá. Então, no fim das contas, fica dessa forma. Preparador de goleiros Dorielson Mendes é o técnico e o Maurício Carneiro agora é o preparador físico. Perfeito, então. 8h42, só para fechar, fala dos desfalques aí da Série D. Falando da Série D rapidinho, o Humaitá ainda vai ter alguns desfalques para essa partida contra a Tunaluso do Pará. No caso, o Psica, meio atacante, está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo e o lateral direito,
o lateral direito, Jojo, vai voltar de suspensão, né? Então ele vai ficar à disposição. Ainda tem a dúvida em relação ao Igor Dias, que se recupera de uma pancada no tornozelo, e também o Filipinho, que já é certo ele ficar fora, né? Porque ele se recupera de uma fratura no dedo do pé. Então vai estar com esses desfalques para essa partida contra o Tunaluso do Pará, no final de semana. Então tá bom, Keltinho, 000.0, acabou o nosso tempo. Obrigada, amanhã a gente volta a se encontrar aqui. Fechou então, Elisane, até a próxima. Fechado. Ó, gente, tchau pro Keltinho, porque são 8h43, ainda dá tempo da gente mostrar a foto dos nossos telespectadores que registram esse momento aqui das informações no Bom Dia Acre. Vamos começar aí pela Antônia. A Antônia que mora no bairro da Paz, toda linda aí, já pronta, né, para começar a rotina. Obrigada pela participação, viu, Antônia? Bairro da Paz aqui em Rio Branco. Temos ainda, olha, bom dia, como de segunda a sexta, sempre informado com vocês. Mandou oi pra gente aqui no Feijó, na BR-364. Elielton, minha esposa Miriam e a família. Obrigada, viu? Obrigada pela participação, pessoal lá de Feijó do interior. Nosso telespectador também registrando o momento aí do Bom Dia Doutor com o nefrologista, né, Ricardo Sena. Muitas perguntas, super importante também a participação. Obrigada. Temos ainda, gente, a Vana Oliveira. A Vana Oliveira, ela é maravilhosa. Todo dia ela vai lá no Instagram do Bom Dia, que registra a gente. E hoje, claro, que ela não podia deixar de registrar o visual novo aí da Ana Paula Xavier. Que linda que tá. Tem também a Francileide Araújo, inclusive eu marquei você, Francileide, no meu Instagram, quero saber seu arroba, porque você sempre manda fotinha aí de café, shake de doce de leite com paçoca. Hoje os ingredientes estão diferentes, gente. Olha aí, a Márcia do Quixadá. Gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Porque quem me conhece sabe que eu adoro banana. Agora, banana com bolacha, essa é a primeira que eu tô vendo no dia hoje, viu? Pessoal do Quixadá, Márcia, parabéns para todo mundo aí. Temos também, olha, biscoito lá de Cruzeiro do Sul. Será que é de lá? Olha, bom dia, Elisane. Vamos começar essa quinta-feira tomando um bom café e assistindo o seu programa e ficar por dentro das notícias. A Eucineia Araújo, do bairro Capoeira, aqui de Rio Branco, mas a rosquinha é de Cruzeiro do Sul. Só para deixar registrado, viu? 8h45, gente, está acabando aqui o nosso Bom Dia. Muito obrigada por ter ficado, né, até o fim. Outras informações, claro, você acompanha durante a nossa programação. Lembrando que você pode ter acesso aos vídeos exibidos nesta edição pelo Globoplay e também no portal de notícias G1 Acre. 8h45, tchau, até amanhã, fico esperando por você.